Secretária, você falou à nossa equipe que recebeu o diagnóstico recentemente de autismo. Pois é, Cláudia, eu estava ansiosa por essa pergunta, exatamente por isso, porque assim, tem mais ou menos 30 dias, isso é uma notícia basicamente em primeira mão, né? Vocês estão recebendo basicamente em primeira mão, porque só a família sabe, o prefeito também já sabe, mas fui sim diagnosticada com autismo, nível de suporte 2. Dona das suas vontades, da sua intensidade, ela é a própria metade, ela é essa dela. Nós sabemos que o mês de março é especial. É tempo de celebrar a força, a determinação e as conquistas das mulheres que transformam o mundo todos os dias. Por isso, aqui no Araripina em Pauta, preparamos uma série de entrevistas para destacar histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença na sua área de trabalho, seja na política, na educação, na saúde, no empreendedorismo ou em qualquer outro espaço. Elas mostram que o talento e a coragem não têm limite. Para abrir essa série especial, Mulheres que Inspiram e Transformam com Suas Histórias, temos a honra de conversar com Leonarda Macedo, que está à frente da Secretaria Executiva de Pessoas Atípicas e Neurodivergentes de Araripina. Ela que desempenha um papel fundamental na luta por inclusão e acessibilidade, garantindo que todas as pessoas tenham seus direitos respeitados. Hoje vamos conhecer mais sobre sua trajetória, conquistas e desafios nessa missão tão importante. Para começarmos, conte um pouco sobre você. Quem é Leonarda Macedo? Cláudia, Leonarda Macedo é uma mulher, uma profissional, uma mãe, uma trabalhadora, uma pessoa que luta todos os dias para a aquisição dos seus direitos, para a sobrevivência da sua família e para uma melhor performance profissional. Então eu sou uma pessoa que, como tantas outras mulheres, não paro em busca de melhor qualidade de vida. Como surgiu sua trajetória na luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas atípicas? Sempre foi um propósito ou aconteceu diante da sua jornada, da sua caminhada, que você descobriu esse propósito, essa vontade de defender essas pessoas atípicas? Pelas experiências escolares que eu tive que não foram boas, né? As dificuldades de aprendizagem, de interação, de socialização, isso me deixava encucada, curiosa. Por que eu não conseguia me inserir em grupos de socialização, não conseguia notas boas, tanto quanto os colegas. E aí eu fui crescendo e essa curiosidade só aumentando, porque eu fui ficando mocinha, adolescente, adulta. E aí houve um momento em que a chave virou e eu descobri que no universo escolar eu não tinha conseguido aprender muito. Então isso me despertou para saber mais sobre o desenvolvimento humano e como facilitar as aprendizagens. E quais são os seus maiores desafios à frente da secretaria? Você já percebeu algum avanço nessa área? Já avançamos. Eu acredito que a partir do momento em que, em determinada reunião, o nosso prefeito Evilásio Mateus bateu o martelo e fez um acordo, né, com as mães neurodivergentes, dizendo que criaria a Secretaria Executiva de Pessoas Atípicas e Neurodivergentes, a gente já avança. E continuamos avançando, né? Ela está sendo burocraticamente criada e muito breve estará em funcionamento clínico, se Deus quiser. Existe alguma experiência ou história marcante que te reforçou mais ainda nessa missão? Ana Cláudia, eu não consigo me lembrar de algo que fosse tão marcante e que bom, porque talvez fosse traumático, né? Experiência negativa, eu acho que os meus dias escolares, eu era uma criança muito introspectiva, então isso para mim marca até hoje, me incomoda até hoje lembrar desses momentos. Eu sofri bullying de pessoas que eu desejava estar perto, entende assim? Mas eu não considero que eu tenha tido uma infância fácil no quesito de socialização, digamos assim. Então, de novo, eu digo, isso me despertou para saber sobre o comportamento humano. Por que as pessoas que me cercavam eram dessa forma, né? Porque as meninas tinham aqueles hábitos, porque as crianças no universo escolar eram tão excludentes umas com as outras,
Naquela época nós não tínhamos tantos diagnósticos, né, laudados, né? Não existia isso, mas existiam as crianças introspectivas, as que sofriam bullying, dificuldades de aprendizagem e as que eram excluídas pelos próprios coleguinhas. Então, marcantes não, assim, pelo menos que tenham traumatizado de forma tão profunda, não. Secretária, você falou à nossa equipe que recebeu o diagnóstico recentemente de autismo. Como foi receber esse diagnóstico quando você está à frente de uma secretaria de pessoas atípicas e neurodivergentes? Ansioso. Pois é, Cláudia, eu estava ansiosa por essa pergunta, exatamente por isso, porque assim, nós já vínhamos em análise há algum tempo. Não tem mais ou menos uns 2 anos que eu fui diagnosticada com TDAH. Eu, como profissional, achei um diagnóstico um tanto superficial, mas continuando em acompanhamento, até por ser terapeuta, exige-se que a gente tenha um acompanhamento. E aí, dado o momento da minha vida, eu solicitei do meu psiquiatra que me permitisse que eu fizesse uma avaliação mais aprofundada, mais detalhada, porque estava vindo à tona situações que para mim causavam estranheza. Só que perceptível a outras pessoas, né? Então nós fizemos e tem mais ou menos 30 dias, isso é uma notícia basicamente em primeira mão, né? Vocês estão recebendo basicamente em primeira mão, porque só a família sabe, o prefeito também já sabe, mas fui sim diagnosticada com autismo, nível de suporte 2, nível 2 de suporte com comorbidades. Eu tenho TDAH, foi constatado, foi reafirmado, e eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E isso essas comorbidades geralmente se dão quando o diagnóstico é tardio. E aí devem perguntar, mas só agora? Como eu disse, nós já estávamos em investigação há algum tempo, e vale salientar também, né, que o autismo em meninas, ele vem de forma camuflada. Inatamente nós somos mais sutis, né? Nós somos mais tímidas, a gente prefere se encaixar de forma mais silenciosa, a mostrar os nossos fantasmas, os nossos medos. Então isso faz com que o transtorno se camufle e o diagnóstico seja tardio. Mas para mim não soou mal, pelo contrário, foi uma espécie de liberdade para que eu entendesse, já que eu sou uma crítica de mim mesma, que nada do que acontecia era um desvio de conduta, digamos assim, não era prepotência, não era chatice, não era por introspecção propositiva, de propósito, ou antissocial. Eu só era uma autista que não sabia que era uma autista, e hoje me cobro muito menos. Sem contar que na nossa secretaria a gente já tem, tá, 2 mães atípicas. E agora, para completar, a secretária é atípica também, é uma neurodivergente, com muito orgulho. Principalmente por ter chegado até aqui sem ter sabido desse diagnóstico, pelo medo, né, de talvez ele ter me travado em algum momento, né? Então, assim, eu lutei, eu enfrentei dragões, eu cheguei até aqui, ainda mais com TEA. Então, eu sou orgulhosa de mim. Que mensagem você gostaria de deixar para outras mulheres que também querem fazer a diferença na sociedade, mas por algum motivo ainda não encontraram seu caminho? Cláudia, eu sugiro e aconselho que elas continuem em frente. Os obstáculos são muitos, mas é necessário também que nós tenhamos a consciência de que é necessário traçar metas, e essas metas elas têm um custo de abdicação mesmo, né? Como eu disse no início, a minha ambição nunca foi carrão, casarão. Eu sempre fui do tipo mais curiosa pelas aprendizagens. E, obviamente, isso não me trouxe riquezas materiais, mas me trouxe o conhecimento, me deu a segurança de 2 vínculos públicos que alguém pode ouvir e dizer grandes coisas, mas para mim é o máximo, porque fui eu que consegui. Então, para as mulheres, independente de qualquer idade, o que eu sugiro é que não parem,
mas é muito interessante que a gente trace meta. E nessa luta, principalmente nessa alusão desse mês, né, voltado para a homenagem às mulheres, alguma coisa que não reverbere muito bem para a gente pode estar evitando e semeando o melhor que nós possamos para que nós tenhamos o futuro que a gente quer. Vamos pensar no futuro que a gente quer? E vamos começar a traçar metas que isso acontece. Eu, como disse antes, eu sou muito orgulhosa de mim, né? Tenho 3 filhos, eu não sei se eu já disse, e eu luto todos os dias pela minha sobrevivência. Eu luto todos os dias contra os meus transtornos, em favor dos meus transtornos, para que eu lide bem com as consequências que eles me trazem. Eu educo os meus filhos todos os dias, são pessoas bem alimentadas da palavra, da educação. Então, assim, nós não somos tão diferentes umas das outras. O que talvez nos diferencie é a forma que a gente esteja lutando, valorizando as oportunidades inclusive de vida. Né? A gente tem visto hoje mais mulheres se equiparando a homens no quesito comportamento do que mesmo prioridades empregatícias e de condições de trabalho. Muito obrigada, Leonarda. E travamos batalhas árduas diariamente, seja na enfermagem, seja sendo mulher.